Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. É com grande alegria que eu me chego até vocês, mesmo ainda virtualmente. Mas pela graça de Deus, logo nos estaremos juntos e poderemos nos abraçar uns aos outros, nos confraternizar. Isso está fazendo falta no meio dos cristãos. E para mim não é indiferente. Sinto falta disso também. Mas oremos ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por mais esse dia, por essa manhã de estudo da Tua Palavra. Palavra que nos edifica, nos consola, nos anima, nos ensina a vivermos em conformidade com o Senhor deseja de cada um de nós. Por isso, Pai, estamos aqui agora, pedindo a Tua bênção, a bênção da Tua orientação, Teu Santo Espírito venha nos intermediar no estudo desta manhã, Senhor Deus, para que a Tua Palavra venha ao encontro do nosso coração e que nós, nessa hora, possamos despojar de tudo e de todos e nos concentrarmos a ouvir a Tua voz amanhã através da Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela nossa igreja, pelas demais igrejas que têm o estudo da Escola Bíblica Dominical, que em todas elas a Tua bênção sejam presentes, Senhor Deus. Obrigado, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Dando prosseguimento na nossa revista, chegamos à lição número 5. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida segundo o exemplo de Cristo. O texto básico nosso está lá em Filipenses 2, 5 a 11. Um textinho curto, mas bem instrutivo. Fala bem do que é que Jesus quer de nós, como quer que nós vivamos a nossa vida. E eu começo com um trechinho da música do nosso hinário, que a gente canta, o Novo Cântico, e fala assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa convicção que você tem também, meu irmão? Porque dentre muitas lições que podemos extrair lá de João 13,15, da ceia, a maior e sem dúvida é o exemplo de vida que Jesus nos deixou nesse texto. Ele diz: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Então Ele quer que nós façamos exatamente o que Ele fez enquanto esteve aqui conosco. Hoje Ele continua conosco espiritualmente, nos orientando, nos abençoando, nos conduzindo, nos suprindo e tudo mais. Mas enquanto Ele esteve aqui, nos deixou exemplos e foram muitos exemplos. Então nós cristãos sabemos que a partir do momento que nós entregamos para Jesus nossos desejos de vontade, tem que ficar em segundo plano e os nossos projetos têm que passar pela aprovação de Deus. Se não passar pela aprovação dele, não vai dar certo. Uma das coisas é o perdão. E Cristo perdoa e muito. E continua nos perdoando. E perdoar não é fácil. Talvez a experiência afetiva mais difícil para você seja exatamente perdoar a quem te feriu, a quem traiu a sua confiança. Contudo, seja difícil, mas é necessário. É necessário exercer o perdão. Porque você exercendo o perdão, dá ao seu coração o direito de ficar livre. Porque guardar ressentimento é a mesma coisa que armazenar lixo dentro de si. Perdoar é construir pontes de paz interior. Talvez você nunca esqueça quem te feriu, mas o perdão tem o poder de nos fazer lembrar dessa pessoa sem sentir dor.
Você vai perdoar, não vai esquecer, mas também não vai guardar ressentimento, não vai guardar mágoa. E não adianta nada você professar o perdão para a pessoa, no primeiro ato que ele fizer de erro, você vai lá e descarrega tudo em cima dele. Isso não é perdão. Veja, Jesus sabia que Judas o trairia, que Pedro ia negar e que Tomé não creria, não ia crer. Porém, Jesus perdoou. Jesus tem que ser o nosso maior exemplo. E eu quero mostrar algumas passagens aqui dos exemplos que Cristo e de qual nós devemos seguir em nossas vidas. Veja, Jesus era obediente ao pai e mãe. Hoje o que nós vivemos é tudo menos isso. No mundo onde os pais obedecem aos filhos, onde os filhos mal educados fazem dos pais fantoches em suas mãos. Citando um caso aqui daquela menina Suzanne von Richthofen, onde quando os pais não fizeram mais a sua vontade, ela acabou assassinando os próprios pais. Eu sei que esse é um caso de extremo, mas é uma realidade e tem acontecido mais exemplos nesse sentido. Nós temos que olhar, por exemplo, de Cristo e sermos bons filhos, filhos obedientes. Jesus se preparou para o ministério. Não se preparou? Sim. Hoje o que costumam fazer, como diz um ditado popular, a gente coloca o carro na frente dos bois. Nós não nos preparamos, deixamos de lado a oração, deixamos de lado a parte essencial e tudo que é a preparação. Por isso nós fracassamos. Quantos são os casos de pessoas que vão realizar algo em qualquer área e não se preparam e acabam fracassando? Se um atleta não se preparar para a sua modalidade, quando chegar na competição, ele será envergonhado, será um fracasso total. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, se preparou antes de começar o seu ministério. Como pode ver as Escrituras, o menino crescia em graça e conhecimento. Então temos um exemplo, temos que nos mirar nesse exemplo de Jesus e sabemos que há tempo para tudo na vida. Jesus era fiel aos seus propósitos. Na nossa caminhada cristã também nós temos que ser fiel no nosso propósito cristão. Jesus tinha um papel, um ministério, uma missão, e ele foi fiel a ela. Quantas vezes nós não desistimos dos nossos propósitos diante das lutas, dos obstáculos que enfrentamos? Problemas, aflições que Cristo possa ser o nosso exemplo de perseverança, de confiança em Deus e na força da vontade. E Jesus não era egoísta. Hoje o que vemos é um mundo egocêntrico, onde nós somos Deus de nossos mundos, Deus de nós mesmos, onde o amor fraternal foi esquecido, onde diante de uma cena de distrato social não nos comove mais. Nós passamos ao largo quando a gente vê um andarilho, um maltrapilho na nossa frente, a gente costuma até desviar deles. Se nós fôssemos descrever todos os atributos de Cristo que deveriam nos espelhar, não daria para escrever. Não daria, é muito. Então a regra com a vida cristã é exatamente a imitação da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande desafio da vida cristã é seguir o exemplo deixado por Cristo. Esse é o nosso maior exemplo. Ora, se Jesus não é o nosso exemplo, o que faz a nossa fé? Ela perde a razão de ser. Ele foi o mestre por excelência, deixou-nos os seus ensinamentos e muito mais, deixou-nos o seu exemplo de vida, do qual quer que nós sigamos.
Efésios 5:1 fala: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos os filhos amados de Deus e Ele quer que nós sejamos exemplo de Cristo. Em toda a Bíblia nós encontramos conselhos e exemplos e ordens sobre como nós devemos agir diante de situações. A palavra de Deus é rica de ensino para nós. Eu, nesta manhã, nessa vida segundo o exemplo de Cristo, eu quero pegar um texto lá de Mateus 14, que vai narrar aquela passagem do caminhar de Jesus sobre as águas. Nós vamos encontrar algumas atitudes que nós devemos imitar em relação ao nosso próximo. É uma passagem muito rica, eu gosto demais desse texto. Já explanei as palavras na igreja sobre esse texto. E ele é muito rico, então traz um ensinamento muito grande. E ensinamentos de exemplo que Cristo quer de nós, exige de nós. E nós vamos estar vendo aqui agora. Então a primeira atitude de Jesus a ser imitada é quando ele logo em seguida, ele insistiu aos seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, está em Mateus 14:22. Então Jesus dedicou toda a sua vida ao próximo. É o primeiro exemplo nosso. Embora ele precisasse ter seu tempo a sós com o Pai, Jesus nunca se negou em atender o povo, os necessitados. Todos aqueles que chegam a ele, ele atende. Ele está sempre disponível. Então essa é a primeira atitude nessa passagem que nós devemos ter, é dar atenção àqueles que vêm a nós. Porque todos aqueles que chegavam a ele nunca estava ocupado demais para alguém. Ele estava sempre no meio daqueles que precisavam dele. Não era difícil de encontrá-lo, pois ele não se escondia. Ele não passava ao largo dos problemas. Muito pelo contrário. Ele queria ser achado, queria oferecer a salvação àquelas pessoas. Então a vida, segundo o exemplo de Cristo, leva-nos a pensar nos outros e não a nós mesmos. Nós pensamos muito no nosso conforto, no nosso bem-estar. Nós não estamos olhando aos problemas dos outros. Nós temos que estar dispostos a ajudar. Nós temos que estar abertos às pessoas que se chegam a nós. Eu já contei para vocês, um dia na saída da escola dominical, na esquina aí da igreja, o rapaz parou para conversar. Queria conversar comigo e eu prontamente enfiei a mão no bolso e fui dar o dinheiro para ele. A gente tem que fazer isso. Acho que toma o seu dinheiro e vai embora logo. Estou ocupado agora, tenho pressa. Mas ele chegou e falou para mim: eu não quero o seu dinheiro, eu queria um pouquinho da sua atenção. Minha cara, ó. Que lição que eu recebi aquela hora. Tudo que ele queria era conversar um pouco. E eu queria me livrar dele o mais rápido possível. E Jesus tinha tempo para essas pessoas. Por que nós não temos tempo para essas pessoas? O nosso ativismo está desviando do caminho do Senhor. A segunda atitude de Jesus a ser imitada é lá em Mateus 14:23. Então, no mesmo texto ainda. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, como vimos anteriormente, Jesus tinha seu momento de comunhão com o Pai. Mesmo estando rodeado de pessoas, na maior parte do seu tempo, ele encontrava um jeito de se retirar.
Jesus sabia que no momento da comunhão a sós era muito precioso. E nós temos que ter esse tempo também. Era um tempo de aprendizado, de fortalecimento espiritual e de paz. E se Jesus mesmo disse, se Jesus, sendo Deus, tinha esses momentos de comunhão com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. Quanto mais nós precisamos dessa comunhão com o Pai. E a questão é se a comunhão a sós com Deus está sendo prioridade para nós. Há prioridade na sua vida, meu irmão, para estar a sós com Deus, para falar com Deus? Então nós precisamos ter tempo também para Deus, para nos preparar, para nos receber orientação, para ser abençoado. Essa é a segunda atitude. A terceira atitude a ser imitada por Jesus está lá em Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Assim que Jesus terminou seu momento de oração e intimidade com o Pai, foi ao encontro dos discípulos. O barco já estava distante da terra e o vento soprava forte, mas ainda assim Jesus não mediu esforço para encontrá-lo. Ele não deixaria seus discípulos sozinhos, ainda mais quando esses se encontravam em dificuldades. Mesmo sem barco e na alta madrugada, ele resolve ir sobre as águas. Jesus fez o que pôde para estar com os discípulos. Jesus fez o que pôde para estar com os discípulos. Nós também precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para o encontro dos necessitados. Não é só esperar que ele venha até nós. Você está vendo, você está enxergando. Então vá ao encontro dele. Isso é imitar a Cristo. O que Cristo fez, nós devemos fazer. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e enfrentar esse mar agitado para resgatar aqueles que se encontram na tempestade da vida. Não devemos ficar com os braços cruzados esperando que os problemas do mundo se resolvam, esperando que outras pessoas façam socorro, façam alguma coisa. Nós conhecemos o mundo em que vivemos, basta olhar para o lado e encontrar alguém em sofrimento, e não podemos ficar passíveis a isso. Precisamos ser mais ativos e ir até as pessoas nos lugares em que precisam da nossa ajuda. Isso é imitar a Cristo. O exemplo de Cristo está latente, tem que estar latente dentro de nós. Outro exemplo de Jesus, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Esta é uma atitude de Jesus que também devemos imitar, acalmar os que se encontram angustiados. Por mais que a situação pareça ser desesperadora, nós sabemos que Deus está no controle de tudo e que nele podemos entregar nossas angústias e descansar. Por isso precisamos falar do amor de Cristo para as pessoas, pois muitas sofrem sozinhas pensando que Deus as esqueceu. Não importa o que as pessoas possam estar aterrorizadas, nós devemos chegar, levar a paz, levar a calma, confiando que Deus vai nos ajudar. É sair da zona de conforto. Nós precisamos estar dispostos a sermos instrumentos na mão de Deus, para que as pessoas saibam que Deus se importa com elas. Mesmo deve acontecer conosco quando alguém vier nos pedir ajuda. Não podemos ignorar ou recusar estender a mão a alguém só porque isso nos tirará da nossa zona de conforto, ou porque a pessoa te feriu. Precisamos estar sempre de prontidão
preparados para atender ao pedido sincero daqueles que realmente precisam de apoio, independente de quem quer que seja. Isso é imitar a Cristo. É isso que Deus deseja de nós, sejamos exemplo para o mundo do que Cristo foi para nós. Com a nossa vida cristã moldada no exemplo de Cristo, tudo o que fazemos é para honrar e glorificar a Deus. Este tem que ser o nosso objetivo final. Não importa que se as pessoas não te agradeçam. Você não está fazendo nada em troco do agradecimento, está fazendo para a honra e glória de Deus. Glorificar a Deus é algo tão sério que a Bíblia não deixa dúvida acerca do castigo que sobrevém àqueles que se negam a glorificá-lo. Aqueles que não glorificam a Deus, não rendem graças a Ele, são inexcusáveis. Romanos 1, 21, 27. Muitas vezes você pode até perguntar, como glorificar a Deus? Em primeiro lugar, precisamos saber que quando glorificamos a Deus verdadeiramente, estamos reconhecendo a sua grandeza, a sua superioridade, majestade e divindade. Isso então nos leva a querer adorar e honrá-lo cada vez mais. Glorificar a Deus envolve todo o nosso ser, nosso modo de vida por completo, incluindo o nosso próprio corpo. Devemos estar engajados na missão de glorificá-lo. O cristão deve manifestar a glória de Deus por meio de uma vida santa, fiel e completa submissão a Ele. Em todas as áreas da sua vida cristã, sua vida cristã deve se perguntar, como Deus pode ser glorificado através disso? Para tanto, o Espírito Santo é aquele que nos capacita a adorar e glorificar a Deus apropriadamente. Se você der uma olhadinha lá em 2 Coríntios 3, 17, 18, Romanos 8, 13. Nós, como cristãos, devemos impactar a vida das pessoas vivendo de tal modo que reflita a Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver se há algo diferente. Precisam gostar de estar conosco e precisam saber que em nós encontrarão apoio e amor, assim como as pessoas encontravam em Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. As pessoas têm que enxergar algo dentro de nós, algo de bom, algo de exemplo de que Cristo morreu por nós. Portanto, buscamos sempre a intimidade com Deus para que o Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, tornando-nos proclamadores dessa cura e paz que o mundo precisa, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, a pandemia. Então nós concluímos, portanto, que o cristão não vive para si mesmo, mas em Cristo e para o seu próximo, vivendo para a glória do Senhor. Nada para o cristão é fácil viver uma vida para Cristo nesse mundo. É uma das tarefas mais difíceis que existe. Ainda bem que nós temos uma Bíblia, que é o nosso manual, para nos basearmos nela e buscar todas as instruções de como viver uma vida para Cristo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A vida de Cristo não é para ser vivida depois no futuro distante. Não é para mais tarde, quando estiver maduro. É para ser seguida agora. E ela tem que começar a partir do momento em que temos Ele como nosso Salvador. Vale a pena viver essa vida. Para as pessoas que andam longe da luz não há sentido nenhum em viver uma vida de separação. Eles não conseguem enxergar que esse é o melhor caminho, que é o caminho da salvação. Cristo planejou a sua vida com tanto carinho e amor. Então não desperdice essa chance, não magoe o Espírito Santo.
Viva a vida que Ele pensou para você. A recompensa final será bem maior que qualquer dor que você passou aqui na terra por causa do nome dele. Então, meus irmãos, que a nossa vida toda seja vivida segundo o exemplo de Cristo. Viva a vida de Cristo, seja o exemplo de Cristo no seu viver. Esse é o momento, e é um momento oportuno de nós termos uma vida segundo o exemplo de Cristo. Você crê nisso, meu irmão? Não é fácil, mas é o que nós temos que fazer na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na Terra. Tudo que fazemos, façamos para a honra e glória dele. Deus abençoe você, meu irmão. Até a próxima semana, quando nós daremos continuidade ao nosso estudo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço.